9 de maio. São Pacômio, bispo e confessor. Pacômio nasceu na Alta Tebaida, em 292, filho de pais idólatras. Desde a meninice mostrou-se doce e modesto, e sempre deixou entrever a aversão que sentia pelas celebrações profanas dos infiéis no culto dos ídolos. Aos 20 anos partiu para Tebas, ou Dióspolis, com as tropas de Maximino, que enfrentava Licínios e Constantino, e entrando em contato com inúmeros cristãos, acabou convertendo-se. A derrota de Maximino dispersou as tropas. Pacômio, então, ao invés de voltar para os seus, foi fixar-se numa cidade da Tebaida, onde havia uma igreja cristã. Inscrito entre os catecúmenos com sofreguidão, preparou-se para receber o batismo. Desde que se convertera, tendo Jesus Cristo como o Filho único de Deus, ansioso por fazer o bem aos homens, vinha sempre recitando com calor, exaltando o Deus Criador do céu e da terra, pedindo a Nosso Senhor que o olhasse com compaixão e o livrasse das misérias, dando a ele os meios de ser agradável. Recebido o batismo, o jovem Pacômio começou a examinar-se meticulosamente, a procurar o meio de cumprir fielmente as obrigações que sentia que devia cumprir. Teve então conhecimento de que no deserto, servindo a Deus com grande perfeição, vivia um venerável ancião chamado Palimão. Foi então procurá-lo. Encontrando-o com insistência, pediu ao bom velho que o admitisse em sua companhia. Desejava viver sob sua direção e nada havia de desviá-lo daquele intento. Palimão considerou o moço longamente e principiou a falar das dificuldades e das austeridades daquela maneira de viver, dos que com o mesmo ardor e a mesma disposição de ânimo desejavam viver ao seu lado, e acabaram depois de um determinado tempo por renunciar o caminho tão ardentemente palmilhado de início. Palimão então aconselhou a Pacômio que experimentasse as suas forças, este ardor, em algum mosteiro, e ainda considerou que a sua comida era pouca, pão e água, não bebia vinho, não fazia uso de gorduras, não dormia toda a noite, passava o tempo a entoar salmos e a meditar as Santas Escrituras, e às vezes acabava toda uma noite sem dormir. Pacômio ouviu Palimão, tanto surpreso, mas não deu mostras de desencorajado. Sabia que, com a ajuda de Deus, conseguiria vencer todas as dificuldades e havia de ser agradável ao Senhor, conforme prometera a si mesmo, ainda catecúmeno. Levado pelo exemplo do solitário Palimão, Pacômio, com toda a disposição, começou a suportar a vida isolada. Juntos, eles recitavam o saltério, davam seus trabalhos manuais, os quais sempre eram acompanhados pela oração mental. Pacômio, muito contrito, pedia a Deus principalmente a pureza de coração. Queria, livre de todo o apego às criaturas, desembaraçado de todas as coisas do mundo, servir a Deus de corpo e alma, com todas as forças de que pudesse dispor. Rezando com os braços estendidos, todo ele numa cruz, fazia a admiração do mestre, que nele via um discípulo verdadeiramente promissor. Em 325, Palimão falecia. O primeiro discípulo de São Pacômio foi o irmão mais velho, João, que logo faleceu. São Pacômio, que aos religiosos dera hábitos de grosseira lã, vivia apenas coberto com um cilício que lhe aderia, apertado ao corpo, castigado pelas austeridades, seco pelos jejuns constantes. Por 15 anos viveu santo sem se abrigar. Repouso tomava-o ele assentado numa pedra, onde cochilava porque não dormia, que o tempo gasto no sono era tempo roubado ao exercício do divino amor. Pacômio, desde que se convertera, jamais tomara refeição completa. Ali, na casa do deserto, todos comiam juntos em silêncio, num vasto refeitório, com o capuz caído sobre o rosto, de sorte que o vizinho não visse o companheiro. Todos os monges se ocupavam com trabalhos manuais, e Pacômio era quem se dava aos doentes,
dispensando-os, cuidando deles com grande e paternal solicitude. O silêncio era estritamente observado no mosteiro, mais se exprimia por sinais do que com palavras. Quando o monge era obrigado a ir a um determinado lugar, afastado da comunidade, devia fazê-lo a meditar pelo caminho sobre alguma passagem da Santa Escritura. O trabalho, esse, era acompanhado sempre do canto de salmos. À morte de um membro do mosteiro, celebravam-se missas para o descanso da alma. São Pacômio recebia sempre e sempre discípulos que vinham de todas as regiões. Cumpria-se assim o prometido naquele dia em que orava sozinho, em que o anjo lhe aparecera, dando-lhe instruções. Deus, em verdade, enviava-lhe servidores sobre servidores. São Pacômio operou vários milagres. Deus cumulou de bondade sem par. Conta-se dele que, não sabendo o latim nem o grego, exprimiu-se nestas duas línguas com grande perfeição. A muitos doentes curou-os, a vários possessos, libertou-os do demônio com a aplicação de óleo bento. Morto em 348, no dia 9 de maio, São Pacômio viu, em vida, nos diferentes mosteiros que fundara, o elevado número de 7.000 monges a viver sob sua direção, exortando os religiosos para que sempre se dessem com maior fervor ao serviço de Deus. Faleceu doce e santamente. São Pacômio, rogai por nós. Também hoje comemora-se São Gregório Nazianzeno, São Gerôncio, Beatos Adalgar e Beato Hans.